Olá, vamos falar sobre o mercado. Como é que funciona o mercado? No mercado funciona dessa forma: você é o investidor, existe o intermediário, que é a corretora, e existe a bolsa de valores. Se você for comprar títulos de renda fixa, você vai comprar da bolsa. Se você for comprar ações, você vai acabar comprando na bolsa. Só que você não consegue fazer isso sendo um investidor. Você precisa de uma corretora para fazer esse processo para você. A corretora é o intermediador desta compra. Existem diversas corretoras no Brasil: XP, Rico, Isinvest, Itaú, BB Investimentos, do próprio Banco do Brasil, Clear, BTG Pactual e uma série de outras. Como que eu vou escolher essa corretora? Bom, basicamente pelos serviços que ela oferece, pelo aplicativo, pelo site, porque os custos de abrir conta não existem hoje na maioria das corretoras. Bom fazer uma pesquisa para descobrir se não tem algum custo na corretora que você está escolhendo. A maioria das corretoras hoje é digital, então você não precisa ir presencialmente até a corretora. Você entra no site, abre a conta, preenche o cadastro, envia a documentação que eles estão pedindo, xerox ou foto da sua identidade, da carteira de motorista, do comprovante de residência, do comprovante de renda. Tem corretora que pede uma selfie com o documento. Tecnicamente, você vai preencher um cadastro e aí você vai ter a conta na corretora. Como a maioria é de graça, a minha sugestão é abrir conta em 2, 3 corretoras para conhecer o site, ver qual que você tem maior afinidade e escolher aquela que você julgar melhor. No site das corretoras, você pode ver os produtos que são oferecidos. Quando a gente fala em ações, todas elas oferecem as mesmas ações que estão na B3. Quando a gente fala em renda fixa, em fundos de investimento, aí existe uma diferença, nem todas oferecem todos os produtos. Quando a gente fala em fundos de investimento imobiliário, aí é todas iguais. Você pesquisando no Google sobre corretoras no Brasil, você vai encontrar uma lista aí das melhores corretoras. Vou abrir o site de uma corretora aqui, a XP, por exemplo, né? E você vai ver que você tem aqui o Abra Sua Conta, assim como em outras corretoras, por exemplo, Isinvest, tem também aqui Quero Ser Nu Invest, mesma coisa. E aí elas têm preços ou, como nesse site, custos operacionais. Então você procura por preços ou custos e eles vão ter uma lista de informações. E aqui eles, no caso dessa corretora, zeramos as taxas para custódia de renda fixa, custódia de bolsa, e aqui você vai ver um pouco distribuído de uma forma um pouco diferente, mas está aqui, grátis, grátis, grátis. O que que isso significa? O que que é importante saber? Quando a gente fala em custódia, e aí voltamos aqui para a apresentação, custódia, corretagem e o TED. Bom, você precisa abrir uma conta numa corretora com o CPF, o seu CPF, que é o mesmo CPF da conta que você tem no banco. A transferência do banco para a corretora é através de um TED que tenha o mesmo CPF nas duas pontas. Isso é uma obrigatoriedade até este momento. Lá na corretora, você vai comprar um determinado produto, que pode ser uma ação, pode ser uma renda fixa, pode ser um tesouro direto. A custódia é o que eles cobram para manter o seu investimento. A maioria dessas corretoras que eu citei aqui está com zero taxa de custódia, zero taxa de conta aberta. Mas existe também a corretagem, que a corretagem é, por exemplo, quando você vai comprar uma determinada ação ou 100 ações, o evento da compra tem uma taxa de corretagem. Tem corretoras que é de graça, grátis, e tem corretoras que têm custo. No exemplo dos sites que a gente abriu aqui, se a gente descer aqui na XP em ações, por exemplo, a gente vai encontrar aqui que a taxa de corretagem para day trade é 2,90 e para swing trade é 4,90. No caso da Easy Invest, por exemplo, você vai ver ações e aí eles não cobram a taxa do serviço. Então, é uma comparação interessante, principalmente para quem tem investimentos menores. Se você vai fazer um investimento menor, de R$ 100, por exemplo, e você vai pagar uma taxa de R$ 4,90, o que que isso significa? Significa que você já perdeu 5% no primeiro mês, na compra, certo? Então, isso é um ponto importante e relevante, principalmente para quem tem valores menores. Já se você vai fazer compras aí de 10 mil por mês, R$ 4,90 já não faz tanta diferença. Pois bem,
Qual a diferença aqui entre day trade e swing trade? Day trade é quando você faz a compra e a venda no mesmo dia de uma ação, por exemplo. E swing trade é quando você faz a compra e a venda em outro dia, que pode ser no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Nesse ponto é interessante por quê? Porque eu não vou falar no curso sobre day trade, eu não vou falar sobre especulação, sobre comprar e vender no curto prazo. Quando a gente chegar lá na parte de ações, eu vou comentar na compra para longo prazo. E aqui tem um fator importante que é o seguinte: quando você entra para fazer a escolha da corretora, você vai observar principalmente essas três taxas, né? Custódia e corretagem. Como custódia a maioria já não tem mais, corretagem a maioria está zerada também, não todas, o TED pode ser alguma diferença, e as taxas da B3. Essa não importa a corretora. Por quê? Porque para Tesouro Direto, hoje, por exemplo, é 0,25% ao ano. E não importa a corretora, porque é a B3 que está cobrando. Lembrando que a B3 você não tem opção, é só ela. E corretora você que vai escolher. Depois que você abriu a conta na corretora, você vai ter um questionário a responder que chama-se perfil do investidor. Quando você acessa o perfil do investidor, você responde esse questionário e vai definir se você é um investidor moderado, um investidor conservador, um investidor sofisticado, arrojado. Eles dão nomes diferentes. Mas tecnicamente o que eles fazem? Quando você é um investidor conservador, eles tendem a oferecer produtos relacionados à renda fixa, a tesouro direto. Quando você é um investidor mais arrojado, sofisticado, eles tendem a liberar mais produtos ali no site. Em geral, eles não bloqueiam, mas eles podem dar orientações, né? Já você entra na área de ações, sendo um investidor conservador, vem lá uma mensagem dizendo: olha, essa área de ações não é uma área adequada para você. Então, isso pode ser uma orientação no site. Pode acontecer, mas você pode refazer esse perfil do investidor quando julgar necessário. Procure no cadastro da corretora. Cada corretora vai ter um local diferente para fazer essa ação. A partir de agora eu vou mostrar para vocês os investimentos. A gente vai começar com tesouro direto, depois renda fixa e vai aumentando o grau de conhecimento de vocês conforme os investimentos. Tenho por base que, se você chegou até aqui, você resolveu aquela primeira parte, que é a parte da organização financeira pessoal e começou a traçar metas. Você ainda não sabe bem aonde vai colocar o seu dinheiro, mas agora a gente vai começar a comentar sobre os investimentos e depois, lá na frente, a gente vai tentar montar alguns modelos de carteira para auxiliar vocês nessas escolhas.